Vamos agora falar sobre gripe aviária. Ao todo, 21 países ainda mantêm restrições em relação ao frango brasileiro, mesmo após casos suspeitos terem sido descartados. Para falar mais sobre esta situação e seus impactos, converso agora com Guilherme Palhares, Head de Alimentos e Bebidas do Santander. Um ótimo dia, Guilherme, seja bem-vindo. Muito obrigado, bom dia. Feliz de poder compartilhar aqui. No horizonte, já vemos talvez um final para esta crise que foi iniciada com o primeiro caso de gripe aviária da história do setor comercial brasileiro? No mundo ideal, eu acho que sim, né? Todo mundo tá, né? O setor inteiro tem essa expectativa. Não tivemos casos novos em granjas comerciais, tiveram alguns casos confirmados aí em aves silvestres, né? E algumas questões mais no centro do país. Importante lembrar, né? O núcleo de produção no Brasil, ele se concentra na região sul, né? Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Hoje existem dois casos sendo investigados ainda na região do Rio Grande do Sul, mas aí ainda não em focos comerciais, né? Em aves que a gente chama de subsistência. Então, é importante que a gente tenha a supressão rápida, o Ministério tem comunicado super rápido todos os casos que estão sendo investigados. No final das contas, acho que toda essa crise que a gente viveu, ela também trouxe vários ensinamentos e a plataforma do SRN, que já estava pronta há mais tempo e que tem essa atualização ao vivo, a comunicação rápida do Ministério, tem sido diferenciais aí para que a gente tenha algumas das flexibilizações. A gente já viu o Kuwait, por exemplo, que tinha fechado o Brasil inteiro, indo para uma estratégia de regionalização. A gente vê essa como uma tendência, né? É importante lembrar que Brasil é super importante do ponto de vista da produção para vários desses países. A gente até estava levantando alguns números, né? Hoje, se a gente for olhar as restrições, analisando 2024, seria 42% da exportação brasileira que estaria com algum nível de restrição. Mas mais importante do que isso é a gente ir lá e olhar o quanto o Brasil e essas restrições que estão sendo impostas, seja a nível regional, seja a nível nacional, quanto isso importa do ponto de vista do consumo doméstico desses países. Então a gente pega casos como Iraque, que tem fechamento de mercado no Brasil, a exportação de Brasil para o Iraque representa 24% do consumo interno, África do Sul 21%, o próprio Kuwait, que teve as restrições 17%. Então existe um interesse não só por parte dos produtores brasileiros, mas por parte dos outros países, de que a gente tenha essa normalização o mais rápido possível. Perfeito. E aí, por exemplo, nós tivemos recentemente a confirmação da China aí efetivamente bloqueando a carne brasileira por conta própria, sem data limite. Muda algo ou é basicamente protocolo de restrição do país? E esta restrição especificamente não preocupa, por exemplo, para um alongamento desnecessário desta crise? O processo tem um protocolo, né? Esses protocolos eles são muito importantes porque traz uma seriedade em como você lida, né, com a situação, né? Enquanto você tem um protocolo, você diz assim, poxa, se acontecer algum nível de caso, e obviamente ninguém espera que isso aconteça, você já tem uma forma de primeiro vou fazer restrição, vou fazer análise, e você acompanha os outbreaks que vão acontecendo, né, os novos casos, para que você tenha a janela de expiração e depois você retome as exportações, né? Então, sim, a ideia acho que é o cumprimento do protocolo. A abertura, ela pode acontecer na data do protocolo ou não, né? Acho que vai dependendo de como é que são os novos casos, o que que vai se desenvolvendo, e daí a importância de uma comunicação rápida, daí a importância de um SRN que funciona e que vem mostrando, né, a velocidade de comunicação. Acho que o fato das autoridades estarem com tudo isso já feito ajuda muito nessa comunicação, né? O que era o risco maior, que era ter algum outro caso em grande comercial, até agora não se provou, né? E o fato de a gente já ter tido os abates acontecendo sanitários é um fator importante para a contenção da gripe aviária, né? Porque é uma síndrome respiratória. É importante lembrar que a gente tem diferentes rotas de migração de aves dentro dos países. A rota central é a principal rota e a mais importante que a gente tem que ficar de olho para entender se os casos estão se multiplicando dentro dessa rota, que ela cruza o país e cruza várias regiões produtoras, mas até agora a gente não tem visto outros casos em granjas domésticas, né? Então, assim, de novo, comunicação importa.
Acho que existe um interesse dos outros países que têm uma dependência, né, a grau de segurança alimentar, e isso é muito importante. Imagina você se tem um shutdown de 15% da produção nacional, né, do teu suprimento local de frango. Lembrando que frango é a carne, né, a proteína mais barata junto com os ovos de mesa, né? E isso traz, obviamente, uma questão de inflação, existe uma preocupação inteira dos outros países. Então, existe, obviamente, uma boa intenção de que tenha essa solução o mais rápido possível. O importante é realmente agir rápido, que acho que o Brasil tem entregue muito disso, e ter essa comunicação muito clara. Lembrando que apesar da gente sempre falar de exportações, de envio de carne, de frango para outros países, a importância do mercado brasileiro neste setor especificamente, nós somos um dos maiores, se não o maior, exportador de frango do planeta. 2/3 praticamente de tudo que a gente produz fica aqui internamente no Brasil, né? Então a gente está falando de exportação, mas 2/3 está aqui internamente, a gente consome boa parte desta carne de frango produzida por aqui. Eu queria até entender o que preocupa neste momento, quando a gente olha para os casos suspeitos, muitos casos em animais silvestres, em agricultura de subsistência, e aqueles casos em granjas comerciais especificamente estão sendo descartados. Efetivamente, no quadro de suspeições, aí, de quadros suspeitos que temos atualmente, algo preocupa ou estamos caminhando talvez na direção certa para validarmos este nosso sistema sanitário e dizer que atuamos muito bem e de forma muito rápida? Não, até agora, acho que, como você falou, Gabriel, o importante realmente é olhar para os casos em grandes comerciais. Eu acho que quando a gente for pensar em criticidade, acho que a gente pode definir isso em vários níveis, né? O que que é importante quando a gente fala de frango? O frango, ele não é uma indústria também num ciclo muito curto. A gente fala assim, poxa, mas o frango cresce rápido, né? Você produz mais e normaliza a produção muito rapidamente. Não é bem por aí. O que que é importante a gente olhar? Né, granja comercial primeiro, acho que depois tem a questão de subsistência, zoológico, alguns outros fatores. Mas dentro de granjas comerciais, nem toda granja é igual. Então você tem a granja, né, que é a granja de produção de avós, que são os animais que vão dar as matrizes vão dar os frangos de corte depois. Então é basicamente um processo aí em três camadas, a gente pode falar, né, e tem um efeito multiplicador, porque vamos supor se a gente esteja falando, né, uma granja avó, ela produz lá 20 ovos mês por animal, né? Quando a gente fala das matrizes, a mesma coisa. Então é muito importante a gente monitorar não só se é comercial ou não é comercial, mas qual é o perfil, se é uma granja de produção de matrizes, se é uma granja de produção de frangos de corte exclusivamente. Então é muito importante que a gente tenha uma ideia exatamente de qual é o nível, né, de restrição que vem a partir de um abate sanitário, porque, de novo, é feito um multiplicador das avós, é 20 ovos por animal por mês, mesma coisa para o nível de matrizes e daí para frango de corte. Então, é importante que a gente tenha essa distinção dentro. De novo, acho que a subsistência é um pouco mais difícil de você controlar, né? Porque o processo sanitário não é o mesmo, você não tem a mesma infraestrutura no local. E quando você vai para silvestres, é ainda mais difícil, né? Porque aí realmente você tá um animal solto, de novo, é um vírus que tem uma transmissão a partir do ar, então ele acaba sendo um controle muito mais complicado. Mas, de novo, o importante é a gente ter todos os protocolos dentro de granjas comerciais, principalmente quando a gente estiver falando da proteção das avós, porque quando a gente vê casos como aconteceu nos Estados Unidos, né, nos Estados Unidos ao longo do tempo, quais foram os grandes problemas que aconteceram? Foi quando a gente teve casos em granjas de avós. E aí você criou uma restrição de um prazo muito longo, porque hoje uma granja avó, vamos supor, você vai começar uma granja avó hoje, né? Você começa um animal colocando animal esse ano, esse animal vai começar a dar matriz daqui a 6 meses e as matrizes vão virar produção de frango daqui a 6 meses, né? É um processo longo. Então, o importante é que realmente a gente tenha essa visibilidade também de quanto tem de restrição no mercado. Enquanto isso, a gente está muito de olho no que está acontecendo no preço doméstico, porque essas restrições continuam à exportação. Acho que como você falou, né, tem um mercado pujante interno, com certeza, e com o preço da carne elevado, como a gente está vendo, isso, obviamente, o frango acaba sendo uma proteína de substituição importante.
A gente viu alguns preços na ponta, no atacado, já um pouco mais baixos, principalmente aqui na região de São Paulo, mas ao mesmo tempo em que a gente tem essa expectativa da reabertura para que esse fluxo possa voltar a acontecer e a gente continuar a ter essa normalização. De novo, é uma questão muito importante de segurança alimentar, e isso aqui é muito crítico, porque muitos países, inclusive, tiveram investimentos diretos, até empresas brasileiras, por uma questão de segurança alimentar, né? A gente viu casos de investimentos aqui recentes, então, assim, é um assunto muito importante no mundo e é muito importante, acho que a gente lide dessa forma, de um embate direto e de ter realmente essa transparência. Lembrando, gripe aviária, ela é um processo sazonal, né? Existem momentos onde vão ter casos na América do Norte em um determinado momento. A gente está vendo alguns casos agora no Brasil. E é importante que a gente também monitore as rotas, né? As rotas são muito importantes, porque o fluxo de migração, ele passa principalmente pelo litoral. Se a gente for ver os casos ao longo do tempo que foram analisados, a maior parte deles são no litoral. A gente vê alguns casos agora interiorizados no Brasil. É importante ter um monitoramento das rotas e ter um combate efetivo, a proteção, você tem uma infraestrutura muito bem posta das granjas, onde você tem o controle de entrada de funcionários, como é que você faz para ter a melhor sanitização, quem é que tem acesso, terceiros. As maiores empresas do setor, né, tem três grandes empresas no setor hoje. Uhum. Tem processos muito sérios e muito rígidos de controle de segurança. E isso é muito importante que seja bem monitorado pelo Ministério e que seja enfatizado como uma avenida importante de controle. Agora, Guilherme, eu vou trazer essa nossa conversa para a pauta do dia, vou esquecer um pouquinho da gripe aviária, tentar projetar um futuro para esse nosso agronegócio, especialmente para a produção de carne, de aves e também bovina. A gente acabou de ver o encontro entre o presidente Lula e o presidente Emmanuel Macron. Lula fala que vai assumir a presidência do Mercosul. Essa presidência dura só 6 meses, então vai durar até o final do ano. E ele não sai do cargo sem concluir o acordo com a União Europeia. Macron fala que tem algumas mudanças para fazer, se opõe à assinatura imediata. Há um setor de agronegócio francês muito protecionista. Inclusive, ontem nós tivemos uma assinatura de uma carta conjunta dos setores de produção de carne bovina, de produção de carne de aves, e aí por isso que eu trago para essa nossa conversa, de produção de cereais e também de açúcar, rechaçando este acordo, dizendo que ele não pode ser ratificado de forma alguma, que teria um impacto de 2 bilhões e 300 milhões de euros no agronegócio francês. Se a gente efetivamente chegar no final deste ano com este esforço brasileiro, esforço de outros países europeus para concluir o acordo, o quão transformacional, o quão benéfico para o nosso agronegócio, em especial para esse setor de produção de carnes, tanto de frango quanto bovina, pode ser daqui para frente? Vocês já estão colocando isso talvez aí no radar, por favor? É um bom ponto, né? É um assunto antigo já, né? E tem sido trabalhado, assim, o Brasil de modo geral, e aí é importante comentar, né? Tem aberto muitos mercados em todas as proteínas. Isso seja no bovino, seja no frango, a gente tem visto realmente abertura de muitos mercados, né? Lembrando, acho que tem um caso bem importante aqui no bovino, principalmente. Quando a gente vê, né? O Brasil era 80% da exportação do Brasil era para a China. Hoje em dia é mais próximo, né, de 50%, 60%. Então, isso mostra que o Brasil abriu muitos mercados. Acho que toda abertura de mercado é super positiva, assim, no final das contas, para o setor. Você dá mais possibilidades, né, do produtor encontrar da demanda. O Brasil é muito importante. Acho que você comentou e tem um ponto muito importante, Gabriel. O Brasil é altamente competitivo em custo, né? O Brasil tem uma coisa que nenhum outro país tem. A gente tem duas safras de milho, né? A gente tem safrinha, a gente tem a soja com milho, a gente está vendo a introdução do sorgo em várias regiões do país, a gente tem grãos disponíveis, baratos. O Brasil é muito competitivo em custo, justamente porque a gente tem um melhor, né? A gente tem um uso da terra, né? 2 vezes ao ano, isso é muito importante. Isso não vale só para proteínas, isso vale para exportação de soja, isso vale para exportação de milho, isso vale para o setor inteiro. Então, um acordo nesse sentido de abertura de mercado, obviamente, seria positivo até para trazer um pouco de demanda adicional. Isso é importante a gente mencionar, né? Quando a gente olha os grandes mercados de Brasil, é importante a gente também botar os devidos tamanhos do mercado consumidor, né? O mercado de China, a população de China é muito superior à população de Europa. Obviamente,
tem as suas devidas proporções, né, do que realmente tem de impacto para o setor. Mas acho que toda abertura de mercado é sempre muito interessante. De novo, o Brasil altamente competitivo, o Brasil é um produtor acessível, é um país que geopoliticamente muito estável e que uma abertura seria muito positiva para o setor, com certeza. Perfeito. Lula, inclusive, pede para que Macron abra o seu coração e aceite esse acordo com o Mercosul. Então, vamos esperar essas negociações que devem se estender aí durante a presidência do Brasil no Mercosul. Guilherme, obrigado pela ajuda em entender o cenário para a gripe aviária, com essa perguntinha aí, o bônus do que está acontecendo hoje, do que a gente acabou de ver lá da França, da discussão entre os dois presidentes. Sempre bem-vindo à nossa programação. Lhe desejo um ótimo dia, um bom serviço. Obrigado, Gabriel. Bom dia. Agradecido.